Boa noite, meus queridos, graça e paz, e sejam todos bem-vindos nesta noite de quarta-feira para mais um momento especial da nossa série O que Precisamos Saber, que agora está analisando o que precisamos saber sobre a pessoa e obra de Jesus. E esta é a nossa 9ª aula, e nessa aula nós vamos estudar sobre o que precisamos saber sobre a unicidade de Cristo, ok? E por que precisamos saber sobre a unicidade de Cristo? Porque isso é importante, irmãos. Então nós precisamos estudar sobre a unicidade de Cristo, porque muitas vezes as pessoas querem igualar Jesus a outros que já apareceram na história. Mas nós não podemos fazer isso. E por que não podemos igualar Jesus a Buda, a Maomé, a Confúcio e outros que já apareceram e vão aparecer? Primeiro, porque eu não posso igualar Jesus com outros, porque as coisas que Jesus disse acerca de Deus não são as mesmas que foram ditas por qualquer outro que já apareceu e vai aparecer nessa terra. Segundo, as declarações que Jesus fez de si mesmo não são as mesmas ditas e nem podem ser igualadas com as que outros disseram. Terceiro, eu não posso igualar Jesus a outras pessoas, porque as críticas de Jesus sobre a vida, a sociedade humana, são muito mais devastadoras do que as que foram ditas por qualquer outro homem. E em quarto lugar, eu não posso igualar Jesus a ninguém nessa terra, porque as exigências que Jesus fez aos seus seguidores demandam deles muito mais do que as que foram estabelecidas por qualquer outro. E em quinto lugar, eu não posso comparar Jesus e nem igualar Jesus com ninguém, porque Jesus foi o único que morreu por amor a mim e a você. Em sexto lugar, eu não posso comparar e igualar Jesus com ninguém, porque Jesus foi o único que morreu, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos e dos séculos e dos séculos. Até porque, irmãos, cristianismo é uma fé em um túmulo vazio. E isto, mais uma vez, é um fato único na história. Portanto, meu querido, apesar de vivermos num mundo pós-moderno, onde não existe absolutos, apesar desse mundo dizer que Jesus é mais um, nós não podemos ter medo de afirmar a unicidade de Cristo, que Jesus é único e que não existe ninguém igual a Jesus. Então, deixa eu mostrar como Jesus é único. E para isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16 até o verso 17 e o 18, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ok? Então, queridos, eu e você percebemos exatamente aqui nesse texto, que esse texto é nos dito que o Pai amou tanto o mundo que ele foi capaz de enviar o seu Filho unigênito. E a expressão unigênito aparece 2 vezes no texto. Agora vamos entender essa expressão unigênito. Então, primeira coisa que a gente precisa saber sobre essa expressão é que essa expressão unigênito, aplicada a Jesus,
aparece somente nos escritos de João. Então aparece no Evangelho de João e na sua primeira carta. No Evangelho de João, ela vai aparecer no capítulo 1, verso 14, no capítulo 1, verso 18, no capítulo 3, que nós acabamos de ler, no verso 17 e no verso 18, e na carta, na primeira carta, vai aparecer em 1 João, capítulo 4, verso de número 9. Então essa é a primeira coisa, saber que essa expressão, aonde essa expressão está registrada. Segunda coisa que a gente precisa entender sobre a expressão unigênito é aquilo que a expressão unigênito significa. Então, a expressão unigênito significa, primeiro, o único da espécie, o único do tipo. Portanto, Jesus é singular, ou seja, não existe ninguém igual a Jesus. Primeiro porque Jesus foi o único que teve um nascimento virginal, como já vimos quando nós estudamos o nascimento de Jesus. Segundo, Jesus é o único que teve e tem duas naturezas. Portanto, precisamos lembrar, irmãos, que Jesus é diferente em natureza até do Deus Pai. Porque o Deus Pai tem apenas a natureza divina e Jesus tem a natureza divina e a natureza humana. Então ele é diferente do Pai. Segunda coisa para a gente entender aqui, Jesus também é diferente de mim e de você. Lembre-se que apesar de sermos a imagem ou semelhança de Deus, porque nós recebemos dele, de Deus, alguns atributos que são chamados de os atributos comunicados. Então não sei se você lembra disso, mas existe os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. Eu e você só recebemos aqueles que o Pai passou para nós, ok? Mas Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, como nós já vimos lá atrás, em Colossenses 1,15. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então ele é diferente de mim e de você, porque eu e você somos apenas humanos, só temos a natureza humana, mas Cristo tem a natureza humana e a natureza divina. Portanto, eu não posso comparar Jesus com qualquer outro ser humano, ok? Porque ele é único, ele é diferente, ok? Então vamos lá. Em segundo lugar, a expressão unigênito significa que ele é o único representante legal e autorizado pelo Pai para fazer o que tinha que fazer em favor da nossa salvação ou da nossa redenção. Então ele é único porque o Pai escolheu ele para ser o Salvador, o Redentor, o seu mediador e o fiador, como veremos logo mais. Então perceba que Jesus é único naquilo que ele é, naquilo que ele disse e naquilo que ele faz ou fez, ok? Muito bem. É por isso, queridos, que precisamos entender que Jesus ele não tem rivais, não tem ninguém semelhante a ele ou igual a ele, ele não tem sucessores. Cristo, somente Cristo é único. Tanto é verdade que todas as vezes que a Bíblia apresenta Jesus, ela o apresenta sempre com artigo definido o, e não com artigo indefinido um, ok? Então, deixa eu mostrar para você como é que a Escritura apresenta Jesus. Em primeiro lugar, estamos aí no capítulo 4, verso 26 de João. O próprio Jesus diz: eu sou o Messias. Então não existe outro Messias, ok? 2. João 6:35 diz o seguinte, o próprio Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Portanto, ele não é um dos pães, ele é o único pão da vida. Terceiro, João 8:12, Jesus mais uma vez vai dizer: eu sou a luz do mundo.
Percebe o artigo definido a 4, João 10, 7. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Portanto, se você quiser entrar no aprisco, você precisa entrar pela única porta que é Jesus. Quinto, João 11, 25. Mais uma vez, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E João 14, 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele não é uma vida. Ele não é uma das verdades. Ele não é um dos caminhos. Mas ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E, em sétimo lugar, João capítulo 15, verso 11. A Escritura apresenta Jesus, e é ele mesmo que diz que ele é, eu sou a videira verdadeira. Ok? Então, perceba que sempre quando a Bíblia vai apresentar Jesus, ela o apresenta com o artigo definido, ok? Vamos para frente. Em oitavo lugar, Jesus é apresentado nas Escrituras como o bom pastor. João 10, 11. Então, portanto, queridos, você precisa entender isso. Nenhum pastor terreno pode ser comparado com o bom pastor Jesus. Até porque as Escrituras nos diz que Jesus é o supremo pastor e os outros pastores são os seus auxiliares. Agora veja o porquê que ninguém pode ser comparado com esse bom pastor. Você não pode comparar Jesus com qualquer outro pastor. Primeiro, porque só Jesus conhece todas as suas ovelhas. Conhece cada detalhe, cada coisinha dela. Eu, por exemplo, eu conheço alguma coisa das ovelhas do rebanho de Deus, mas eu não conheço a vida deles, o pensamento deles, o coração deles, às vezes nem a história real deles, mas Jesus conhece. Segundo, só Jesus conduz em segurança as suas ovelhas. Isso está no capítulo 10, verso 4 e 16, estão no capítulo 10 de João. Terceiro, só ele deu a sua vida pelas ovelhas. Mesmo que eu dê a minha própria vida por uma ovelhinha, mas isso não vale, ok? Então só Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas, ok? Está no verso 11, o verso 15. E em quarto lugar, somente Jesus não perderá nenhuma só de suas ovelhas. Isso está no verso 28 e o verso 29. Portanto, ninguém pode ser comparado com o bom pastor, ok? Em nono lugar, Jesus é apresentado na Escritura como o único Salvador. Atos 4, 12. Portanto, querido, salvação está somente na pessoa de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. Jesus é o único que pode salvar. Portanto, não há outro meio pelo qual eu e você possamos encontrar salvação. Porque salvação só é possível através de Cristo. Porque Jesus é o único e suficiente Salvador. Em décimo lugar, Jesus é apresentado na Escritura como o único fiador. Hebreus capítulo 7, verso 22. E é interessante que ele é apresentado como o único fiador, porque o Pai escolheu Jesus para ser o fiador entre o homem e ele. Ele é o único porque o Pai só aceita a fiança do Filho. Só ele pode pagar a minha e a sua dívida. Só ele pode assumir a dívida que eu e você não tínhamos nenhuma condição de pagar completamente. Ok? E é interessante notar também aqui no texto de Hebreus 7, 22, que aqui Jesus é o único fiador, porque o fiador aqui é aquele que assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida, e quem fez isso foi Jesus. Mas em segundo lugar, ao mesmo tempo, Jesus se tornou a fiança, ou seja, o pagamento da dívida, é ele que
que é o fiador, mas também ele é a fiança, ok? É por isso que não existe fiador igual a Jesus, é por isso que ele é o único fiador, ok? Em 11º lugar, Jesus é apresentado na Escritura como o único mediador, queridos. Agora, deixa eu mostrar uma coisa interessante para você. Os dois textos do Novo Testamento que fala da mediação, ou o nome que acompanha a função mediadora é Jesus. Quais são os dois textos? 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E Hebreus, o segundo texto é Hebreus capítulo 12, verso 24, diz: e a Jesus, o mediador da aliança, ou da nova aliança. Então lembre-se do que foi dito na aula passada, querido, que antes da vinda de Cristo, existiam alguns mediadores, mas esses mediadores apontavam para Cristo, representavam Cristo, tipificavam Cristo. Portanto, depois de Cristo, não existem outros mediadores. É por isso que agora Paulo vem com essa expressão, mostrando que agora, depois de Cristo, em Cristo só há um mediador, que é o próprio Cristo. Portanto, querido, sem Jesus não existe mediação. Por isso, não rejeite o único mediador. Não tenha outros mediadores. Não fabrique outros mediadores, porque não serve, porque não vale. Mas confie no único mediador, que é Jesus. Ok? Tudo bem? É por isso então, queridos, que a Bíblia agora no Novo Testamento vai nos dizer que somos justificados por causa de Cristo, Romanos 3,24. Nós somos abençoados com a redenção em Cristo, Efésios 1,3. Nós somos reconciliados com Deus Pai em Cristo, 2 Coríntios 5,19. Somos agraciados por causa de Cristo. Aliás, a graça só existe em Cristo porque Cristo é a encarnação da graça. Somos criados ou nascidos de novo em Cristo, Efésios 2,10. Nós somos lavados no sangue de Cristo, 1 Pedro 1,2. E é exatamente isso que nós precisamos entender, que foi através do sangue de Cristo que houve remissão dos meus e dos seus pecados. Foi por causa do sacrifício de Cristo que Deus Pai nos fez idôneo. Colossenses 1,12. Nós somos herdeiros de Deus e de todas as bênçãos por causa de Cristo. É por isso que nós somos co-herdeiros em Cristo, como diz Romanos 8,17. E todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Colossenses 2,3. Temos sido aperfeiçoados em Cristo, Colossenses 2,10. Somos de Deus por causa de Cristo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Somos vivos para Deus em Cristo, Romanos 5,11. Em Cristo temos completa redenção, completo perdão e completa vitória e amplos recursos para cada questão da minha e da sua vida. E a Bíblia ainda diz que nada jamais nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8:39. Portanto, queridos, a única coisa então que nós precisamos é de Cristo. Somente Cristo. Tudo que eu e você necessitamos no presente e na eternidade encontra-se em Cristo. Por isso, meu querido, nós precisamos retornar à centralidade de Cristo. Nós precisamos retornar à unicidade de Cristo. Nós precisamos gritar como os reformadores fizeram na reforma. Só Cristo, Cristo é suficiente, Cristo nos basta, porque só Cristo é único.
Que Deus em Cristo nos ajude a entendermos a unicidade de Jesus. E na próxima aula nós veremos o que precisamos saber sobre a morte de Jesus, ok? Então eu te espero na próxima quarta-feira, no nosso mesmo horário, ok? Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar?